bloqueada a compra da Activision Blizzard pela Microsoft no Reino Unido. Como muitos de vocês já devem ter visto, pessoal, a CMA, né, o órgão regulador desse tipo de transação lá no Reino Unido, o Competition and Markets Authority, bloqueou a compra da a compra da Activision Blizzard pela Microsoft lá no Reino Unido. E, enfim, é uma aquisição que a Microsoft vinha tentando fazer lá desde janeiro, né, quando eles anunciaram por 68 bilhões de dólares. Mas depois de muita luta, muita argumentação, eles acabaram negando isso aí. Vamos conversar um pouco sobre isso aí, né? Eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, sem muita edição, é mais os meus pensamentos aqui, porque eu não queria perder o timing aqui da notícia. Vamos lá, vamos fazer essa coisa um pouco mais informal dessa vez, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então é isso aí, né? A Microsoft vinha tentando fazer essa aquisição que envolvia comprar basicamente a Activision e a Blizzard. A Blizzard já tinha sido comprada pela Activision, né? Então, quando ela anunciou comprar a Activision e a Blizzard, evidentemente vinha tudo dentro do pacote mais a King, né? Eles vinham tentando fazer essa aquisição aí, realizar essa compra por 68 bilhões de dólares desde janeiro, quando eles anunciaram a compra desse grande conglomerado de empresas aí, né? Assim, depois de realmente muita discussão, muita sujeira, muita lavação de roupa entre a Sony e a Microsoft, principalmente, a CMA resolveu por bloquear, por não permitir a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Uma coisa que eu acho que a Microsoft não estava esperando muito, né? Bom, vamos lá. Basicamente, o que eles argumentaram foi que o cloud gaming da Microsoft é basicamente uma nova parte da indústria de jogos que está surgindo, né? Era uma coisa que a gente não tinha anteriormente. E a Microsoft resolveu investir nesse tipo de tecnologia e com muito sucesso, porque o cloud game hoje em dia ele já está passando da fase de beta para praticamente uma realidade. Eu mesmo consegui jogar aqui na minha casa, que eu não tenho a melhor das internets, eu consegui jogar Halo Infinite com a minha esposa, eu jogando pelo cloud gaming no celular e ela jogando no Xbox Series X. Evidentemente que você acaba precisando de 2 Game Pass para fazer isso, porque, né, não dá para você utilizar um Game Pass no videogame e utilizar a mesma conta do Game Pass no xCloud. Mas enfim, a gente conseguiu, né? Teve uma latência ali e tudo, mas deu para jogar. E o argumento da CMA foi justamente que a Microsoft está criando esse novo mercado e basicamente impedindo que outras empresas surjam e participem desse mercado de cloud gaming quando ela começa a adquirir um monte de franquias ao mesmo tempo. Basicamente, e essa era uma preocupação que a Microsoft até tinha no começo. Então, assim, a justificativa para a negativa que a Microsoft tomou, né, a justificativa para que a CMA desse essa negativa foi justamente o cloud gaming, não foi nem necessariamente o Game Pass e nem necessariamente o Xbox, foi o xCloud o que realmente preocupou a CMA ali. O que acontece agora é que a gente tem basicamente dois outros órgãos que podem decidir aí qual vai ser o futuro da Microsoft. A gente tem a União Europeia, que ainda está para votar isso aí, e a Federal Trade Commission, né, que é a FTC ou FTC, que é o órgão regulamentador americano desse tipo de transação. O Brasil já aprovou, se eu não me engano, a África do Sul recentemente aprovou também. Mas o Brasil, mas os Estados Unidos e a União Europeia, que são dois, né, evidentemente as partes mais relevantes ali em termos de mercado, ainda não aprovaram, né? Então eles ainda estão para aprovar isso aí. E assim, embora a gente ainda tenha, né, dois órgãos regulamentadores ali para decidir o que vai acontecer, a Microsoft, pelo que se conversa, já estão perdendo as esperanças de que essa aquisição possa ser feita, né? E a Microsoft pode recorrer dessa decisão da CMA, ou seja, essa decisão, essa negativa que ela tomou da CMA, ela cabe recurso ainda, só que é uma coisa assim, demora para fazer esse recurso e existe grande chance deles ainda nem aceitarem no final das contas. Então, ao que tudo indica, essa negociação ainda pode se estender por mais 3 anos
e basicamente eles já estão perdendo as esperanças aí de fazer essa grande aquisição, né? E, bom, eu queria falar um pouco aqui das consequências que eu vejo disso aí, né? Tem muita gente que estava achando realmente o fim do mundo a Microsoft querer comprar a Blizzard, né? A Activision Blizzard e ter todas as franquias ali para ela, mas eu entendo essa preocupação se a Microsoft fosse o tipo de empresa que fizesse de suas franquias franquias exclusivas, mas não é bem a cara da Microsoft e é uma coisa, inclusive, que ela vinha tentando deixar claro que não iria acontecer. Inclusive, para evitar de que ela tomasse essa negativa, ela firmou um contrato com a Nintendo de que o Call of Duty estaria sendo disponibilizado, né, porque o Call of Duty é uma das principais franquias da Activision, e ela estaria disposta, a Microsoft estaria disposta a continuar, né, deixando o jogo disponível, ou seja, não exclusivo para Xbox, mas disponível para outras plataformas. Já tinha, inclusive, feito esse contrato com a Nintendo, de manter Call of Duty por mais 10 anos no futuro, né? Qualquer jogo da franquia Call of Duty por 10 anos disponíveis para o Nintendo, caso a Nintendo quisesse ter Call of Duty nos seus videogames. E o mesmo acordo tentou ser feito com a Sony, embora a Sony tenha negado, né? Em um determinado ponto a Microsoft até falou que já não queria mais negociar com a Sony e que as coisas iriam, que ela iria decidir tudo lá com a CMA, o que infelizmente não deu certo. A CMA recusou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Eu acho que assim, igual eu estava falando, a principal consequência disso é que, bom, se você tinha alguma esperança de que você pudesse comprar aí Diablo 4, os próximos jogos de Call of Duty ou qualquer coisa que viesse da Activision Blizzard, se você estava com esperança de jogar isso aí pagando o xCloud, que é uma coisa que qualquer pessoa que tenha um smartphone pode pagar, se você estava esperando jogar esses jogos pagando R$ 49,90, se eu não me engano, que é o que custa o Game Pass Ultimate, que te dá o xCloud, você não vai poder mais. Porque a expectativa era justamente essa, era que pela compra, fazendo essa compra, a Microsoft colocasse tudo isso aí como dentro do pacotão do Game Pass e disponibilizasse isso pro Xbox e pro xCloud. Né? Para quem não sabe, o xCloud é um serviço de nuvem, né, de jogos em nuvem que você simplesmente joga sem necessidade de comprar um console. Então, você pode jogar, você tem um celular, você liga qualquer controle ali com Bluetooth no celular e joga qualquer jogo que tiver no Game Pass. Mentira, na verdade não é qualquer jogo, mas a grande parte dos jogos que tem no Game Pass pelo xCloud. Então, eu acho que a principal consequência negativa para os jogadores é justamente perder a oportunidade de poder jogar os jogos da Activision Blizzard pelo xCloud pagando R$ 49,90 por mês. Agora, né, a gente vai ter que se contentar com a maneira antiga, que era basicamente pagar 300, 350 ou 400 reais, sei lá quanto vão custar esses jogos aí no futuro, né? Essa é a principal consequência negativa do meu ponto de vista. Agora, é claro, a gente não sabe até que ponto a Microsoft iria manter a sua palavra, né? Ela, sendo dona disso tudo, se ela tivesse realmente se tornado dona disso tudo, ela podia simplesmente estalar os dedos e falar, pronto, acabou, agora quem quiser jogar Call of Duty, quem quiser jogar Diablo, quem quiser jogar Overwatch, vai ter que ter um Xbox. Ela poderia fazer isso? Poderia. O negócio, as franquias seriam dela, mas assim, eu não acho que ela iria fazer isso não. A gente vai comentar sobre o porquê que eu acho isso daqui a pouquinho. A Blizzard, uma outra consequência negativa que a gente tem, evidentemente, é por parte da própria Blizzard, né? Por parte dos próprios funcionários da Blizzard e da Activision. Como a gente sabe, a Blizzard estava sofrendo várias represálias, né? merecidas com relação às denúncias de abuso, né? Que boa parte das mulheres da empresa ali estavam sofrendo dentro da empresa, né? Acusações essas que eram sabidas pelo presidente Bobby Kotick, né? O atual presidente da Blizzard, que, segundo dizem os jornais, estava ciente de todas essas acusações e não fez nada durante muito tempo. Então, a expectativa é que a Microsoft comprando a Activision Blizzard, ela eventualmente demitiria o Bobby Kotick e lidasse com a forma como as coisas são feitas ali na Activision Blizzard de uma forma diferente. Porque além das denúncias de abuso, a gente tinha também denúncias de funcionários fazendo hora extra, né, de crunching,
realmente o pessoal ali se matando para lançar tudo que eles tinham que lançar no menor tempo possível, fazendo hora extra, não necessariamente recebendo por essas horas extras. Essas são as denúncias que estavam sendo feitas, né? A compra da Activision Blizzard pela Microsoft talvez mudasse esse cenário. Porque, bom, basicamente a Microsoft é uma empresa que ela, querendo ou não, ela preza pela inclusão, né, de certa forma. Né? A inclusão é basicamente um dos princípios primordiais da Microsoft, pelo menos é o que ela vende como imagem. Né? É claro que boa parte dessa inclusão dela tem, de fato, um pretexto, né, de business, mas ela tem, de uma forma ou de outra, a bandeira que ela levanta. Então eu acho que realmente isso poderia ter ajudado bastante a situação dos funcionários da Blizzard, caso a empresa fosse adquirida pela Microsoft. Se você for ver, por exemplo, a Microsoft é justamente a empresa que tenta disponibilizar todos os seus jogos em tudo quanto é plataforma pelo menor preço possível. Né? É claro, de novo, ela faz isso de um ponto de vista de business, né? Ela quer ganhar o máximo de dinheiro. O Game Pass ele só existe, o xCloud ele só existe porque de alguma forma ele dá mais dinheiro para a Microsoft caso ele não existisse. Então, foi o modo como a Microsoft encontrou ali de fazer negócio e de vender assinaturas, o máximo de assinaturas possíveis. Mas é inegável que para os jogadores acaba sendo mais vantajoso, né? Justamente por isso que eu acho também que teria sido melhor para os jogadores se a Microsoft tivesse conseguido de fato fazer essa compra, porque todo mundo teria acesso aos jogos da Activision Blizzard por um preço muito menor do que você tem que pagar 300 ou 400 reais, ou sei lá, por cada jogo individualmente. A Microsoft, além disso, ela também tinha a inclusão no sentido de incluir os jogadores nas mais diversas condições possíveis. Foi a Microsoft que inventou o controle adaptativo ali, né? Que um controle realmente feito para as pessoas com necessidades especiais. Então você vê que ela tem essa preocupação, ainda que com interesse mercadológico, evidentemente, mas que ela oferecia. Então isso não se pode negar. Então, assim, basicamente eu acho que além dos jogadores, os próprios funcionários e a maneira como as coisas eram tocadas ali na Blizzard teriam se beneficiados com essa aquisição. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Bom, e como é que fica a posição da Microsoft atualmente no mercado depois dessa negativa ali da CMA, né? Basicamente, tem duas formas de você olhar para como a Microsoft se representa no mercado de videogames hoje em dia, né? Eu acho que com o Game Pass ela realmente deu um tiro muito certeiro, ao mesmo tempo que você tem uma empresa que tem dificuldade de lançar seus exclusivos, não dá para negar que o Game Pass é justamente aquilo que faz o Xbox vender. Eles criaram uma forma de popularizar o videogame para mais pessoas, uma vez que os produtos são uma vez que o acesso aos jogos é bem mais barato e de uma forma que nunca tinha sido feito antes, né? Muitas pessoas comparam o Game Pass ao Netflix, né? Sendo basicamente ali o Netflix dos videogames. O que realmente é muito mais vantajoso do que fazer a pessoa comprar cada jogo individualmente pelo preço cheio. Então isso realmente foi um grande feito do Phil Spencer, né, sob a liderança do Phil Spencer da Microsoft. Agora, com relação aos jogos exclusivos, se a gente tentar ter um olhar um pouco mais crítico sobre o que a Microsoft vem apresentando como produto próprio, o que ela vem tentando apresentar como produção própria para o Game Pass ou para o Xbox, a gente tem sérios problemas aí, né? A gente teve grandes exclusivos sendo adiados, né? O Forza Motorsport e o Starfield foram adiados. A gente teve um ano de 2023, a gente está tendo, né? Um ano de 2023 muito fraco ali para a Microsoft. A gente teve basicamente o Hi-Fi Rush como o grande lançamento do Game Pass desse mês. E que é uma coisa que, sabe, realmente não dá pra acreditar que a Microsoft estava apostando todas as fichas em Hi-Fi Rush, por mais legal e divertido que seja o jogo, e realmente é mesmo, né? É um jogo dinâmico, né? Ele envolve ali uma mecânica de combate baseado no ritmo da música, uma coisa até relativamente inovadora, mas ver que a Microsoft estava apostando tudo isso aí, tudo que ela tinha pro Xbox em Hi-Fi Rush é realmente sei lá, um sinal de que as coisas não estavam indo muito bem. Além disso, a gente tem franquias que já franquias icônicas, muitas delas já anunciadas, com jogos já anunciados que estão basicamente esquecidas, né? Você tem Ori, Avowed, Gears of War, Hellblade 2,
Fable e Indiana Jones, né, como franquias que foram prometidas aí pro console da Microsoft, que até hoje a gente não tem muita novidade. Acho que de todos esses aqui, o único que a gente sabe alguma coisa por enquanto é Hellblade 2. Até eles lançaram uns vídeos recentemente aí da atriz ali fazendo captura de movimento. O jogo parece que tá realmente muito bonito. Tem até um pequeno trailer de gameplay ali que eles lançaram já há algum tempo. Mas não tem mais nada. Além disso, a gente não tem a menor noção de quando esse jogo vai sair. E os outros, então, muito menos, né? Quando que o próximo Ori vai ser lançado? Aparentemente, pelo que a gente ouve falar, a Moon Studios está querendo abrir mão da franquia, né? Então talvez a Microsoft tenha que comprar a franquia Ori, igual ela fez com o Halo, comprando da Band, e aí a Moon Studios faria outra coisa, então teria que achar uma outra empresa para desenvolver o Ori. A Valve a gente não sabe nada, Gears of War muito menos. Fable a gente tem um trailer de CGI assim, só para falar que tem. E Indiana Jones, então, menos ainda. Sem contar em Perfect Dark, que estava com o desenvolvimento bem complicado ali. Então, assim, a situação da Microsoft com suas próprias IPs, né, é realmente muito problemática. Então, para ela perder esse grande negócio que ela estava fazendo para adquirir a Activision Blizzard, eu acho que é um tiro realmente muito forte nela e que talvez possa acarretar, assim, eu não acho que o Phil Spencer vá ser demitido por conta disso, porque... não é culpa dele, né? O cara tenta realmente... não ele, lógico, mas um dos movimentos dele era justamente de inclusão de mais jogadores, de mais franquias para dentro do Xbox. Mas se você considerar que os grandes esforços e a grande quantidade de dinheiro da Microsoft de investimento estava voltada para a Activision Blizzard durante todo esse tempo, um ano com os caras 100% focados nisso e o negócio não dá certo, fica meio difícil a situação pro Phil Spencer ali. Eu acho que, mesmo que ele não seja demitido, não acho que ele vai ser demitido, mas que mesmo que ele não saia, mesmo que ele não termine ali a sua carreira na Microsoft por agora, eu acho que esse vai ser considerado o momento de fim da era Phil Spencer, porque o que a Microsoft vai ter que tentar fazer agora levantar do chão, né? Ver o que sobrou ali e focar os seus recursos, talvez focar justamente esses 68 bilhões de dólares que eles estavam querendo investir, e focar nas grandes IPs que eles têm nas mãos, porque muita gente fala que o Xbox não tem exclusivo pronto, mas possibilidade de ter exclusivo a gente tem muitas, né? Imagina se a Microsoft investisse grana mesmo para fazer games excelentes de Ori, Avowed, Gears of War, Hellblade, Fable, Indiana Jones, Perfect Dark, mais um jogo de Halo, Forza, Starfield. Então, assim, tem franquia, eles têm. Agora, transformar isso em realmente jogos bons pro Xbox é uma dificuldade que a Microsoft vem tendo realmente muito tempo, e assim, é uma prova de que nem todo o dinheiro do mundo vai realmente garantir que você tenha grandes jogos e grandes franquias, né? Então, enfim, eles tentaram ali conseguir a Activision Blizzard a todo custo, não conseguiram, e vamos ver o que acontece daí pra frente. Eu acho que eles vão... bom, assim, nem tudo tá perdido pra eles, né? Eles podem tentar recorrer a isso aí durante 3 anos, mas eu acho que eles vão dar shift gears. Eles vão tentar mudar o caminho ali, né? Continuar tentando comprar Activision Blizzard, mas ao mesmo tempo arregaçar as mangas e focar na produção dos jogos que eles já têm, né? Como é que você pode ter esse monte de franquia que a gente falou aqui e querer a todo custo adquirir mais franquias, adquirir mais empresas? Chega uma hora que você tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque o que você está apresentando com tudo aquilo que você está comprando? Isso é realmente, na minha opinião, o que a Microsoft devia se preocupar por agora. Beleza? Bom, pessoal, esse foi aí mais ou menos a minha linha de pensamento com relação a tudo que aconteceu aí, né, da tentativa de aquisição da Microsoft pela Activision Blizzard, mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Me fala se você concorda, se você discorda, se você acha que a compra teria sido positiva ou teria sido negativa, se você, sei lá, se você acha... O que você acha que a Microsoft pode fazer ali para conseguir levantar o Xbox e ter um ano de 2024 talvez um pouco mais satisfatório do que foi esse ano de 2023. Beleza? Não se esquece de clicar aqui no sininho para receber as notificações, dá um like no vídeo se você gostou e, bom, compartilha o vídeo aí para quem você quiser, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.